Depois do Tribunal Superior Eleitoral decidir que os mandatos de deputados e vereadores pertencem aos partidos e não aos políticos, foi a vez do Supremo Tribunal Federal julgar a chamada fidelidade partidária. O STF confirmou a decisão do TSE. Desde as eleições de 2006, 46 deputados federais mudaram de partido. No ano passado, a Universidade Federal de Minas Gerais analisou a trajetória de 2.972 deputados do Congresso Nacional, no período que vai de 1985 a 2002. De acordo com o estudo, 852 parlamentares mudaram de partido uma vez durante o mandato. Esse número sobe para 1.041 se forem considerados os parlamentares que trocaram de partido mais de uma vez. Por causa desse troca-troca, surgiu uma dúvida: a quem pertence o mandato dos deputados estaduais, federais e vereadores? Ao político ou ao partido pelo qual eles foram eleitos? Em março deste ano, a pergunta chegou ao Tribunal Superior Eleitoral por meio de uma consulta feita pelo Democratas, à época PFL. Os ministros aqui do TSE definiram que o cargo eletivo pertence ao partido e não ao parlamentar. Mas a discussão foi além, a partir do julgamento feito pela Justiça Eleitoral. 3 partidos, o PPS, o PSDB e o Democratas, vieram ao Supremo pedir as vagas de 23 parlamentares que deixaram as legendas. O julgamento durou quase 14 horas em 2 dias. No primeiro, tanto os advogados dos partidos quanto os dos deputados que trocaram de legenda se manifestaram. No segundo dia, por 8 votos a 3, os ministros decidiram que os mandatos pertencem ao partido, como julgou o TSE em 27 de março, e não aos políticos eleitos. Segundo o ministro Celso de Mello, quem mudou de partido depois desta data corre o risco de perder o mandato. A data de 27 de março de 2007, aí se situa o marco temporal, a partir do qual eventuais migrações partidárias sem causa legítima, elas poderão gerar o reconhecimento em favor das agremiações partidárias traídas, reconhecer em favor delas o direito à preservação das vagas. Dos 46 deputados que mudaram de legendas desde outubro de 2006 na Câmara dos Deputados, 30 fizeram a troca antes da decisão do TSE e não correm o risco de perder o mandato. Outros 16 podem ter que devolvê-los para os partidos, mas estas legendas vão ter que requerer as vagas judicialmente, o que também pode ser feito nos casos de deputados estaduais e vereadores. O ministro do Supremo, Marco Aurélio, que preside o TSE, explicou que a decisão não proíbe a troca de partidos, mas determina a quem pertence o mandato. Houve um grande avanço, ou seja, o Supremo evoluiu a partir da mesma Constituição Federal para assentar que há uma vinculação inafastável, ou seja, a vinculação do partido candidato eleito. E se a Justiça pôs fim a uma discussão histórica, fora dos tribunais, muita gente faz o próprio julgamento. Eu acho que está sendo, na realidade, infiel aos seus eleitores, não ao partido. O político devia nascer fiel e se candidatar e ser fiel até o final da vida política dele. E você não pode perder no próximo bloco como foi o último dia de filiação dos pré-candidatos às eleições municipais do ano que vem. TSE começa a definir as instruções para o pleito de 2008. Você não saia daí que eu volto já já. O município de Água Azul do Norte, no Pará, vai ter um posto avançado para facilitar o acesso da população aos trabalhos da Justiça Eleitoral. Hoje, os quase 7.000 eleitores têm que percorrer 70 quilômetros para chegar ao cartório eleitoral mais próximo. Outras informações no site www.tre-pa.gov.br. Esse julgamento que você viu aí do STF, que confirmou a interpretação do TSE sobre a fidelidade partidária, movimentou a sede dos partidos políticos. O julgamento terminou no dia 5 de outubro, prazo final para que aspirantes à disputa do ano que vem se filiassem a algum partido, com exceção do Tocantins, onde foi feriado. 5 de outubro também foi o último dia para que os pré-candidatos transferissem o domicílio eleitoral para o município onde querem concorrer. E nossas equipes em Alagoas, Espírito Santo, Tocantins e Distrito Federal acompanharam toda a movimentação. Confira.
todo o Brasil, o último dia 5 foi marcado por intensa movimentação nas sedes dos 28 partidos políticos existentes no país. Foi o último dia para que pré-candidatos às eleições proporcionais e majoritárias do ano que vem se filiassem ou mesmo trocassem de legenda. A gente tem que acreditar na ideologia partidária, no programa que o partido oferece. E é uma opção. Eu acredito e estou aqui me filiando. No último dia, mas firme e forte. Pelo artigo 9º da Lei 9.504/97, para concorrer às eleições, o candidato deverá estar com filiação deferida pelo partido pelo prazo de pelo menos um ano antes do pleito, que em 2008 acontece no domingo 5 de outubro. O mesmo artigo da lei também exige que o candidato possua domicílio eleitoral na cidade pela qual ele vai concorrer às eleições, também um ano antes do dia da votação. Aqui em Alagoas, o Tribunal Regional Eleitoral estima que mais de 2.000 pessoas trocaram de partido só este ano. Foram 2 deputados federais, um deputado estadual, dezenas de prefeitos e centenas de vereadores e demais filiados. Na Câmara de Vereadores de Maceió foi onde aconteceu a maior mudança. Dos 21 parlamentares, 19 migraram de legenda. A vereadora Fátima Santiago, por exemplo, deixou o Partido Trabalhista Brasileiro para ingressar no Partido Progressista. Apesar também da ideologia do partido ser bem coerente com as minhas ideias, nós deixamos o partido, mas decidimos acompanhar o prefeito. Além do corre-corre normal previsto para todo final de prazo eleitoral, este ano de 2007 foi atípico por causa das ações do Democratas, do PSDB e do PPS. Os partidos queriam ter de volta os mandatos de 23 deputados federais. Queriam, portanto, que o Supremo Tribunal Federal fizesse cumprir a orientação do Tribunal Superior Eleitoral, que em março decidiu os mandatos pertencem aos partidos e não aos políticos eleitos. E temendo perder os cargos, muitos desses políticos que trocaram de legenda resolveram então esperar o resultado do julgamento do Supremo. O resultado foi mais trabalho para os funcionários dos partidos em todos os estados brasileiros. E agora, a Justiça Eleitoral está voltada para o recebimento da documentação dos partidos com os nomes dos seus filiados. O assessor jurídico da presidência do TRE de Alagoas explica que as legendas submetem aos tribunais regionais as listas com os nomes e datas de filiação. As informações já estão sendo conferidas uma por uma para evitar irregularidades. A partir dessas listas que são geradas e são cadastradas no nosso sistema, vai ser possível a emissão de uma certidão, a certidão da Justiça Eleitoral, comprovando que o candidato realmente estava afiliado antes de um ano do pleito. O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo ainda não tem um levantamento do número de políticos que trocaram de partido este ano, mas nas últimas semanas o troca-troca partidário se intensificou. Só na Assembleia Legislativa, 6 parlamentares mudaram de legenda. O deputado estadual Hércules Silveira foi um deles. Deixou o PTB e ingressou no PMDB. A mudança aconteceu no dia 5 de outubro, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que os mandatos pertencem aos partidos, conforme julgamento anterior do TSE. O parlamentar, que pretende disputar a prefeitura de Vila Velha no ano que vem, não teme ficar sem mandato. Nós estamos confiantes de que nós podemos provar o desconforto que nós encontrávamos dentro do partido. Mas não foi só o prazo para a filiação partidária que terminou no dia 5 de outubro. Essa também foi a data limite para a transferência de domicílio eleitoral daqueles que pretendem disputar as eleições municipais do ano que vem. O jornalista Giovanni César, filiado ao PPS, pretende enfrentar as urnas no ano que vem pela primeira vez. Ele deve concorrer à Prefeitura de Viana, município da região metropolitana de Vitória. Por causa disso, o jornalista teve que agilizar a transferência do domicílio eleitoral. Decidi, para fazer parte dessa vida política partidária, primeiro foi transferir o título para lá. Na última hora, o corpo a corpo pode ajudar na filiação de novos integrantes. Os olhares estão voltados para as eleições de 2008. No Tocantins, situação
e oposição se articulam em todo o estado para as disputas municipais. Nós fizemos 7 encontros regionais estratégicos e mais de 30 encontros municipais. E a tônica desses encontros era justamente essa, de adquirir mais filiados, novos filiados. A gente tinha formado comissão do partido em aproximadamente 12 a 15 cidades do Tocantins. Agora, nós vamos chegar a mais de 90 cidades do estado. As lideranças partidárias tocantinenses aproveitaram até o último momento para conseguir novas filiações de possíveis candidatos. O período terminou no dia 5 de outubro. Esta também era a data limite para transferência de domicílio eleitoral, mas sofreu alteração no estado. O motivo da decisão do TRE foi o feriado de criação do estado. A comemoração acontece em 5 de outubro. A direção do cartório eleitoral de Palmas considerou o movimento normal nos últimos instantes para o fim do prazo. A procura foi de pessoas como a dona Roseni do Nascimento. Ela veio anunciar a mudança de endereço para a capital tocantinense. Eu transferi meu título para cá porque eu vim passear aqui e achei uma cidade interessante. Achei que aqui meus filhos pudessem ter futuro, que já estão todos adolescentes, né? E aí voltei para casa, decidi tirar a licença do meu serviço lá e vim. Embora tenha feito a transferência de domicílio eleitoral dentro do prazo estipulado para pré-candidatos, dona Roseni não pretende disputar a eleição do ano que vem. E quem tem o mesmo pensamento dela pode continuar procurando o cartório. Neste caso, o prazo de transferência termina no próximo ano. Comparecendo ao cartório munido do comprovante de endereço, cópia de um documento, o original e o título antigo, se tiver, para fazer a transferência do título ou a inscrição eleitoral, se for o caso. Em Brasília, 5 de outubro também foi o prazo final para que os novos partidos registrassem seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Ao todo, são 28 legendas com registro no TSE. Esses partidos estão aptos a disputar as próximas eleições. São eles: PMDB, PTB, PDT, PT, DEM, PCdoB, PSB, PSDB, PTC, PSC, PMN, PRP, PPS, PV, PTdoB, PP, PSTU, PCB, PRTB, PHS, PSDC, PCO, PTN, PAN, PSL, PRB, PSOL e PR. E o TSE começou a apresentar as instruções para a eleição do ano que vem, em audiência pública e com a participação de partidos, da OAB e da mídia. As instruções são regras específicas para cada pleito que complementam a lei eleitoral e devem ser expedidas até o dia 5 de março do ano da votação. As primeiras instruções para as eleições municipais de 2008 já começaram a ser formuladas. E os principais temas debatidos estão relacionados à opinião do eleitor. Durante a audiência pública no TSE, com a participação de partidos, da OAB e da mídia, o ministro relator das instruções eleitorais, Ari Pargendler, lembrou que enquetes e sondagens são diferentes das pesquisas eleitorais. Ele sugeriu que isso deve ficar bem claro na hora da divulgação. Também foi recomendado que, ao fazer sondagens e enquetes, as empresas contratadas sigam a mesma regra para as pesquisas de opinião. Registrar informações importantes, como quem contratou a pesquisa, por exemplo. Todas as sugestões vão ser analisadas pelo tribunal. Esse foi um tema que nós colocamos em discussão. Há uma proposta alternativa de subordinar as enquetes e sondagens ao regime das pesquisas eleitorais. Mas o tema foi ativado só para esse efeito. Não há nenhuma definição do TSE a respeito, que será objeto de deliberação quando se examinar a instrução do plenário. Aprovadas essas duas instruções, nós em seguida estaremos nos preparando para trazer também ao debate em audiência pública os textos das demais resoluções. E você não pode perder no próximo bloco. TRE de Minas Gerais realiza seminário para discutir a participação da Polícia Federal nas eleições. Eu volto em instantes e você não saia daí.
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso assinou convênio com o Tribunal de Justiça do Estado. O convênio vai permitir que os magistrados solicitem informações para o TRE por e-mails, assinados digitalmente. Custos com papel, correios e com o próprio tempo serão economizados. Outras informações no site www.tre-mt.gov.br. Falta menos de um ano para as eleições municipais. Nos estados, os TREs vêm discutindo como serão os trabalhos. Em Belo Horizonte, foi realizado um ciclo de debates sobre a participação da Polícia Federal nos pleitos. Magistrados, juristas, delegados e policiais federais participaram dos debates. Foi a primeira vez no país que o tema, a participação da Polícia Federal no processo eleitoral, foi discutido amplamente. O ministro Carlos Veloso, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, era um dos convidados. É muito importante essa participação da Polícia Federal, do Ministério Público, enfim, das polícias todas, porque a polícia é o braço, não é, da justiça. E então é bom que os policiais, que os delegados estejam bem informados a respeito da legislação eleitoral e do que está decidindo o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais. Em 2 dias foram discutidos temas como reforma política, prestação de contas das campanhas, propaganda partidária, delitos típicos de uma eleição. Durante os debates, Minas Gerais fez um pedido à Polícia Federal aumentar o efetivo para as investigações de crimes eleitorais. Atualmente, em 328 cidades em torno de Belo Horizonte, tramitam mais de 600 inquéritos relativos à compra de votos, inscrições fraudulentas de eleitores e abuso do poder econômico. E apenas 2 delegados cuidam das investigações. É exatamente visando uma cooperação no estudo, na pesquisa, oferecendo sugestões no resultado dos nossos trabalhos de parceria para que o processo eleitoral, não só em Minas Gerais, mas como no Brasil inteiro, porque é exatamente a mesma coisa, seja mais ágil, mais fluido, mais rápido e mais eficiente. O diretor-geral da Polícia Federal, Luiz Fernando Correia, disse que assumiu há pouco tempo o comando da corporação, mas antecipou que vê com bons olhos a sugestão de Minas, que poderá, inclusive, ser implantada em todo o país. Nós temos, o ano que vem, já um processo eleitoral e isso será avaliado superintendência por superintendência com os respectivos tribunais regionais. E aí sim, com esse diagnóstico, nós vamos fazer as movimentações necessárias para atender as demandas. Durante os debates, foi assinado um convênio entre a AMAGES, Associação dos Magistrados de Minas, TRE e Polícia Federal. A nossa ideia da Escola Judiciária do Tribunal de Minas, ao fazer esse ciclo de debates e esse convênio de cooperação, é exatamente para que nós possamos ter um foro de debates, a Polícia Federal trazendo para o Judiciário a sua realidade e as suas sugestões e da mesma forma o Judiciário fazendo, para que no final nós possamos então encontrar um ponto comum e oferecer respostas e sugestões para melhorar esse processo. E o Brasil Eleitor de hoje fica por aqui. Mas você pode participar do nosso programa mandando sugestões para as nossas reportagens. Anote aí o nosso endereço eletrônico. É programa@brasileleitor.com.br. Participe e até o nosso próximo encontro.